hoje nós vamos apresentar nosso historiando, falando sobre a Grécia Antiga. Vamos apresentar uma aula de história da Grécia Antiga, com o tema Gênero e Cidadania na Grécia Antiga. Nós vamos disponibilizar como conteúdo, como recurso didático, acesso à internet, papel, lápis e canetas, imagens e fotografias e filmes, vídeos e slides para os alunos acompanharem. Na contextualização da cidadania na sociedade, nós vamos contextualizar da cidadania na sociedade da Grécia e abordar esse tema na nossa sala de aula com nossos alunos, né? Então, vamos um pouco para a nossa introdução da nossa aula. A Grécia Antiga, ela é amplamente reconhecida como o berço da civilização, tanto na democracia, na filosofia ocidental. E sua cidade-estado, conhecidas como polis, desempenharam um papel fundamental na evolução política e social da época. A ideia de cidadania nas polis gregas era central para a organização da sociedade e do governo. A Grécia, ela desenvolveu por volta do século 8 a.C. até o século 6 a.C. E surgiram grandes pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles, além da arte, que com suas arquiteturas e estrutura é reconhecida por sua beleza e proporção, como vocês acompanham aqui nas imagens. Aqui vocês verem no nosso lado direito um templo antigo da época da civilização da Grécia, né? Como também algumas imagens de deuses gregos que eram cultuados durante suas atividades religiosas, né? Voltando aqui para a introdução, um dos pontos fundamentais dos cidadãos atenienses, era a questão da democracia, né? O direito de participar na Assembleia, onde discutiam e votavam sobre questões políticas. Também podiam ser escolhidos por sorteios para cargos públicos, participação de júris, né? Então, essa participação ativa dos cidadãos na vida política era uma característica distinta da democracia ateniense. Entretanto, outras polis gregas tinham sistemas políticos diferentes, como Esparta, né, que, por exemplo, era conhecido por sua forma de governo oligárquico, onde um pequeno grupo de cidadãos destinava o poder, e o papel espartano, que estava focado mais no treinamento militar. Em resumo, a cidadania nas polis gregas desempenhou um papel crucial na estrutura social e política na Grécia Antiga. E aqui eu passo para que o professor Altair fale sobre a democracia na Grécia. Olá. Quando a gente fala em democracia, é interessante falarmos que a democracia surgiu na Grécia Antiga no período de 508 a.C. em Atenas, pois seria a alternativa à tirania que existia na época, né? Essa revolta foi liderada por Clístenes em 510 a.C. e se juntou a uma série de reformas políticas que originaram a democracia, e ao longo do tempo fora aprimorada. Esta democracia grega era um tipo de governo que apareceu no século VI e na polis Atenas. Daí, vários historiadores denominaram de democracia ateniense. Logo após, nós temos aqui algumas figuras referentes de como iniciou essa democracia, né? Cidadãos comuns se juntavam em praças públicas para tentar buscar a resolução de problemas que eles tinham em suas comunidades. Daí, eles juntavam todas essas pessoas, falavam entre si quais eram os seus problemas, e daí
eles elegiam uma pessoa para ficar responsável por resolver aquele problema. Daí surgiu, então, a democracia através de Atenas. Agora nós vamos falar de cidadania grega com a professora Yolanda. Falando de cidadania na Grécia, a ideia de cidadania estava intrinsecamente ligada à participação política na polis, que é a cidade-estado. Participação política. Um cidadão grego tinha o direito e a responsabilidade de participar ativamente na vida política da polis. Porém, tinha exclusão de grupos. Quem eram esses? Os estrangeiros, os escravos e as mulheres, que eram frequentemente excluídas da cidadania plena. A participação política e direitos variavam significativamente entre esses grupos e os cidadãos. Ainda na nossa aula, falando de cidadania na Grécia, a cidadania clássica ateniense, ao analisarmos essa polis clássica na nossa aula, especialmente sobre as mulheres, vemos que a presença nas assembleias cívicas era reservada apenas aos homens e homens selecionados, pois no imaginário grego as mulheres representavam o avesso à política. E além delas, também estrangeiros e escravos eram excluídos dos direitos políticos. Somente os homens maiores de 21 anos, sendo eles atenienses e filhos de atenienses, que eram considerados cidadãos, porque para os gregos a cidadania era um bem inestimável. E aí nas imagens, nós podemos ver eles divididos, né, as mulheres, como elas viviam, os escravos e as reuniões cívicas, né, onde apenas um grupo selecionado participava. E também falando mais sobre as mulheres, vamos continuar a nossa aula e ouvir a professora Adriana falar sobre as mulheres na Grécia. Bom, gente, a Yolanda ela deu uma boa introduzida de como as mulheres elas eram tratadas na época da Grécia, né, na Grécia. E essas mulheres elas eram em grande parte condicionadas ao âmbito doméstico. O que era isso, né? Elas ficavam mais no ambiente doméstico, cuidando dos afazeres domésticos, da casa, dos filhos, né? E a participação pública ela era realmente limitada, tanto que as mulheres elas só poderiam estar saindo em públicos acompanhadas, né? Nunca sozinhas, elas nunca poderiam andar sozinhas, né? As mulheres gregas elas eram responsáveis, como eu já falei, pela administração da casa, cuidado dos filhos, tarefas domésticas. Elas eram excluídas, como a Yolanda pontuou, né, da participação política, porque, na verdade, as mulheres, assim como os escravos, né, como os estrangeiros, elas não eram consideradas cidadãs, né? Então, então, dificilmente você ia ver uma mulher, ou nunca você ia ver uma mulher nesta época, né, antes da visão de Clístenes, né, como nós vimos lá no começo, ela participando de uma vida pública e política, né? Nonato muda aí só para a gente mostrar aqui uma diferenciação das mulheres, né? Toda vida que vocês pesquisarem, né, forem verificar como eram as mulheres gregas, né, romanas, vocês vão ver que nas imagens vocês vão sempre ver mulheres cuidando de casa, costurando, cuidando dos lares, né, cuidando dos filhos. Algumas mulheres tinham um pouco de diferenciação pela forma que elas eram, pelo poder aquisitivo que elas tinham. Então, quem tinha um pouco mais era bem mais arrumada, bem mais alinhada, mas também continuavam cuidando apenas da casa, né? Enquanto as outras eram mais simplórias, mas, contudo, também ela ficava naquele ambiente doméstico, né? A gente vai passar aqui e ver que depois de Clístenes, nós tivemos uma diferenciação, Nonato pode passar, uma diferenciação entre as mulheres gregas e as mulheres romanas, né? Então, a gente fez um comparativo aqui. Na educação, as mulheres gregas, elas eram educadas por mulheres mais velhas da família, né? Aprendiam a ler, escrever, calcular, tecer e cozinhar, como vocês viram, sempre tarefas mais de âmbito doméstico, mais de âmbito interno, de casa, enquanto as romanas, mais ricas, né? Como eu falei, tinha essa diferenciação, eram educadas com outros homens. Então, vocês já estão vendo que aí a diferença entre gregas e romanas
elas tinham era um pouco mais evoluída, né? Elas aprendiam músicas, dança, tarefas domésticas, como tecer, fiar e o orçamento da família. Mas também, de novo, volta para o ambiente familiar. Já as gregas, no casamento, as mulheres gregas não poderiam, de forma nenhuma, escolher os maridos. Todas as questões do lar eram decididas pelos homens. As romanas, elas também não podiam escolher os maridos. Porém, após o casamento, elas podiam adquirir o título de matrona, né? O que é isso? Elas eram responsáveis por administrar a casa e também os escravos. Na atividade pública, né, tanto as gregas quanto as romanas, elas frequentavam banhos, festas religiosas, teatros, mas, como eu disse, desde que estivessem acompanhadas. Então, não houve diferenciação entre gregas e romanas nessa questão de estar saindo publicamente desde que estivesse acompanhada. Na religião, as gregas, elas podiam frequentar os santuários, desde que também estivessem acompanhadas. Grande número de divindades, a gente via que tinha um grande número de divindades femininas na religião grega. Na romana, elas também tinham muitas divindades na figura feminina, e que a gente pode citar Juno, Vênus e Diana. Quanto à cidadania, as gregas, elas não eram consideradas cidadãos, portanto, elas eram excluídas da parte política. Já as romanas eram consultadas para assuntos familiares, casamentos dos filhos, por exemplo, e da política, participando em conselhos junto aos homens. Então, a gente já viu que as gregas, elas tinham na verdade, as romanas, elas estavam um patamar um pouco mais evoluídas do que as gregas, porém, quando você vai analisar realmente a fundo, elas continuam limitadas àquele ambiente familiar, né, o qual as mulheres eram condicionadas. Bom, eu acredito que eu fiz uma pequena explanação de como era a vida das mulheres, né, na Grécia, né, em Roma, e eu vou deixar a Marta, que ela vai fazer um pequeno resumo de tudo isso que a gente falou, né, e no final ela vai dar algumas dicas de atividades que vão ser realizadas no final da aula. Bom, pessoal, diante do exposto, né, do que vocês ouviram, nós percebemos que a Grécia ela nos fornece várias lições sobre cidadania e gênero. Nós vimos aí no quesito cidadania, nós podemos destacar a democracia ateniense, a participação direta dos cidadãos na tomada de decisão, que foi um modelo de democracia que é usado e pode ser usado pelas sociedades atuais. Mas não é exemplo para nós a exclusão de mulheres, né? A forma como as mulheres elas eram relevadas ali simplesmente à vida doméstica, a escravização que existia naquela sociedade, que evidenciavam limitações na concepção de cidadania na época. Quanto ao gênero, nós vimos aí que nós temos uma sociedade patriarcal, com papéis distintos para homens e mulheres. Nós vimos que os homens ocupavam cargos políticos e participavam ativamente das decisões da sociedade, enquanto que a maioria das mulheres eram relegadas à esfera doméstica, né? Então, essa dicotomia ela oferece insights sobre as desigualdades de gênero que persistiram por séculos. Nós vemos que até mesmo nos dias de hoje, em algumas sociedades, existe essa questão da desigualdade de gênero, né? Algo que deve ser repensado, né, pelas sociedades. Então, diante do exposto, ao analisarmos a Grécia Antiga, nós devemos reconhecer tanto os avanços na ideia de cidadania, né, que tiveram os seus pontos fortes, que pode ser aplicado nas sociedades atuais, como também as limitações e desigualdade de gênero presente. Então, o que é que a gente aprende com essas experiências? Que nós devemos procurar promover sociedades mais inclusivas e equitativas nos dias atuais, onde haja esse conceito de participação dos cidadãos, mas com direitos igualitários, onde todos possam estar inclusos, participantes da política, das decisões da sociedade como um todo, né? Uma sociedade que todos tenham o seu valor, que todos desempenhem os seus papéis como cidadãos e que todos tenham seus direitos preservados. Então, pessoal, diante do que vocês viram nessa aula de hoje,
a gente vai passar uma atividade para vocês. Eu queria que vocês dividissem aí em 3 grupos de 5, e cada um de vocês vai escolher um desses temas que foram abordados pelos nossos professores hoje à noite, e vocês vão fazer um breve resumo para nós do que vocês aprenderam, né, sobre a aula de hoje, sobre a sociedade ateniense, nesse quesito de gênero e cidadania. E aqui nós concluímos o nosso historiando com o tema Gênero e Cidadania na Grécia Antiga.